Boa noite. É uma noite especial para a gente, um amigo muito querido. E como sabemos, os estudos feitos aqui envolvem a alma. E o que ele buscou para trazer para a gente hoje, ele buscou por meio da dor. Então isso fica mais significativo. Desejo muito que as pessoas que vieram buscar respostas e consolos para os corações aflitos, daqui saiam melhores. A gente trouxe o nosso amigo Gilvan, que é trabalhador do CEFAC, né? Centro Espírita, Amor, Fé e Caridade, mais conhecido como Centro do Marcos Leles. Ele veio com a esposa dele, Alessandra, muito bonita, a Alessandra acompanhando ele, com a filhinha Nicole. E é um prazer muito grande ter você, Gilvan. Fique à vontade, a casa é sua. Queridos amigos de Ideal Espírita, boa noite. O tema dessa noite, ele aconteceu de forma meio fisgada. Sabe o peixe que a pessoa joga a isca? O peixe começa a mordiscar, puxa o anzol, o pescador vai dar aquela fisgada. Foi mais ou menos assim. Eu mandei um material para o Oceandro e para a Estela. Aí eles falaram, puxa, que legal esse material, você vai falar lá no AELU sobre ele. Falei, que bom. Eu mostrei um material para melhorar, né, ainda mais o trabalho maravilhoso que eles já fazem, e eles me põem na berlinda aí, né? Mas enfim, é um tema muito bacana e que eu acredito que nós vamos conseguir aproveitar muito desse tema. O Espiritismo, como todos nós sabemos, ele é ciência, filosofia e religião. Mas não é necessariamente dessa forma. Eu gosto muito mais da definição que o Espiritismo é filosofia com base científica e repercussão religiosa. Ou seja, o Espiritismo, ele nos leva a refletir sobre o universo, sobre Deus, sobre todas as questões que na antiga Grécia os grandes pensadores refletiam. E nessa reflexão nós começamos a descobrir algumas coisas, como a imortalidade da alma, como a comunicabilidade dos espíritos. Então nós entramos numa seara um pouco complicada dessa filosofia. E Kardec nos trouxe, através do livro dos médiuns, uma forma científica de testar essas questões. Então, é filosofia com base científica e através dessas reflexões e dessas descobertas, elas só podem ocasionar em nós uma coisa: mudança. Porque se eu sei que a vida continua, que ela não acaba aqui, eu tenho que ter atitudes aqui para que eu chegue do lado de lá e nas outras vidas de maneira mais equilibrada. Então isso é uma repercussão religiosa. Então a gente não tem como desmembrar todas essas coisas quando nós falamos de doutrina espírita. Por isso que as pessoas que tentaram estudar apenas a ciência desmembrada da filosofia ou da religião, fracassaram. As pessoas que quiseram apenas a religião, tornaram centros muito religiosos, se esqueceram da filosofia e da ciência, sucumbiram. Então não tem como a gente desmembrar essa tríplice visão da doutrina espírita, certo? Mas eu devo confessar para vocês que dessas 3 colunas, a que eu mais tenho curiosidade, pelo meu perfil de ser humano, é a ciência espírita. Eu sou daqueles moleques que quando ganhava um brinquedo, quando criança, desmontava para ver o que tinha dentro. E se a pessoa dissesse assim, olha, isso aqui é madeira. Aí eu falei, beleza, vamos cortar para ver se é madeira mesmo? Se é MDP, se é MDF ou se é madeira maciça. Então eu gosto de entender como as coisas funcionam. Então eu não me contento só em saber, bom, legal, a gente pode sair do corpo. Mas eu quis saber como, de que forma, entender todos os mecanismos que essas saídas
proporcionam. E nós vamos ver na noite de hoje que eu busquei todas essas respostas apenas em Kardec, André Luiz e Ernesto Bozano. Está tudo lá. O que eu vou fazer talvez seja algo que não seja novidade para nenhum de vocês. O que eu fiz foi compilar essas informações nessa palestra, nesse bate-papo de hoje, que é sobre a emancipação da alma ou desdobramento. O que é a emancipação da alma? Chama-se emancipação da alma o desprendimento do espírito encarnado, possibilitando afastar-se como momentaneamente do corpo físico. A emancipação da alma e o desencarne não são a mesma coisa. O desencarne é a emancipação final, você não volta mais para aquele corpo. Agora, a emancipação é momentânea, são as nossas saídas do corpo. E aí a gente vê, nessa pesquisa que eu fiz, sobre emancipação da alma, desdobramento, que existem mais de 130 sinônimos para esse fenômeno. Porque todas as tradições religiosas estudam esse fenômeno, cada qual com o seu nome específico. Eu trouxe aqui apenas alguns, olha lá, ó. Emancipação da alma, muito mais comum no espiritismo, que Kardec usa esse termo, desdobramento nas obras espíritas também, projeção astral, mais no espiritualismo aberto, né? Viagem astral, ensaio da morte, passeio do além, arrebatamento, que os nossos irmãos evangélicos usam esse termo, experiência fora do corpo, ó que chique, deambulação espiritual, né? Essa noite eu vou fazer uma deambulação espiritual, ó, ninguém me segura. Escapada perispirística, essa daí é mais perigosa, né? Excursão parapsíquica, o cara já está até com o chapéuzinho e a máquina fotográfica no pescoço, né? Experiência assomática, libertação da consciência. Esse aqui é mais sério. Numa universidade, quando você for dar a palestra, você põe o tema libertação da consciência. Aí você é mais erudito, né? Despersonalização autoinduzida. Enfim, 130 ou mais sinônimos existem para esse fenômeno. E como que eu me deparei com esse tema? Primeiro que desde pequeno aconteciam umas coisas muito estranhas comigo. E aí eu perguntava para as pessoas não sabiam explicar direito. Na maioria das vezes a pessoa que mais sabia me explicar alguma coisa era a minha avó, que ela era médium, dirigia um centro espírita em São Paulo, e eu conversava com ela, ela me explicava, ó, isso é isso aqui é aquilo lá e tudo mais. E uma das coisas que eu tinha com muita frequência, desde pequeno, tenho até hoje, sonhos muito lúcidos. Eu vou dormir ou vou tirar um cochilo e fenômenos incríveis aconteciam comigo. E no começo eu achava, pura e simplesmente isso é criatividade, isso é mente de criança e tudo mais. Fui crescendo, né? Só que quando eu fiz 16 anos, eu comecei a estudar o espiritualismo. E eu vou falar aqui um resumo, e não pense que isso aqui é para inflar meu ego de maneira nenhuma. É só para vocês entenderem a jornada que eu fiz para chegar até aqui. E aí eu estudei teologia católica, teologia espiritualista, teologia evangélica, tive contato, li a Bíblia, li teosofia, li Mahabharata, li os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita, enfim, eu fui tendo uma sede de poder encontrar respostas para aqueles fenômenos que eu tinha, e normalmente eu sempre parava numa determinada questão. Aqui você tem que ter fé, daqui em diante é o mistério da fé. E eu não me contentava com isso. Já a doutrina espírita, ela sempre me dizia, aqui você tem que pesquisar mais, você tem que fazer mais perguntas. Essa é a maravilha da doutrina espírita. É essa insaciedade de você sempre querer mais respostas. E anos se passaram com muitas coisas acontecendo na minha vida, até que culminou num momento específico, que foi o desencarne do meu irmão. Eu tive um irmão, eu tenho, aliás, né, na pátria espiritual, que ele foi dependente de álcool e ele teve uma trajetória terrível. Nós cuidamos dele muitos anos até que ele veio a desencarnar.
E nessa trajetória de doença, de sofrimento e tudo mais, eu via que a situação dele era muito difícil. E uma bela noite, minha mãe me ligou, olha, ele está muito mal, vem aqui para Potirendaba, eu morava aqui, né? Ele lá, porque talvez você não veja seu irmão, ele estava já em coma, né? Na unidade de tratamento intensiva lá, e eu falei, mãe, olha, a senhora passou já essa noite, vai dormir que eu fico com ele aqui. E eu vivi uma experiência incrível, porque meu irmão em coma, e eu conversava mentalmente com ele, eu fazia perguntas para ele, e as perguntas que eu fazia movia o nível de oxigênio no cérebro. Ele já estava num grau de coma, e quando eu fazia perguntas, logo depois o nível de oxigênio dele subia, se mantinha estável, como se ele estivesse me dando uma resposta, e baixava depois para um nível de coma mais profundo. E eu vivi essa experiência por 2 horas. No final dessa conversa, onde eu disse mentalmente tudo o que eu queria dizer para ele, o nível de oxigênio dele baixou para baixo de 40. E ele desencarnou nos meus braços ali. E nessa noite foi um impacto muito forte para mim e me gerou um desejo ainda mais profundo de estudar espiritualidade. Porque eu vi e eu sabia, pela doutrina espírita, que não existe milagre. Uma vez que você desencarna numa situação ruim, você vai estar numa situação ruim do lado de lá. Ninguém vira anjo depois do desencarne. Então eu pensei, poxa, se meu irmão desencarnou nessa situação, ele não está bem do lado de lá, então eu quero ajudá-lo. E lendo um livro de Chico Xavier, Sexo e Destino, eu vi o trecho onde a Marita se encontrava com o pai durante o sono. Eu falei, é isso aqui que eu tenho que estudar mais profundamente. E eu comecei a me aprofundar nessa questão dessa busca pela emancipação da alma. Então foi aí que esse tema entrou profundamente na minha vida. Eu fiquei, nessa época, a minha sede de resposta era tão grande que eu lia um livro a cada 2 dias. De tanto que eu estava maluco buscando informação, sabe? Eu trabalhava, terminava as coisas que tinha para fazer e ia ler. Foi uma busca incrível. E aí, pessoal, eu encontrei, dentro da série André Luiz, algumas questões interessantes. Então vamos lá, vamos entender alguns processos. Porque veja bem, a gente sabe que a gente sai do corpo, correto? Agora, vocês sabem como o processo acontece? E é isso que nós vamos buscar entender nessa noite, como esse processo acontece. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, eu peguei aqui só um trechinho para a gente poder analisar, que é uma sessão mediúnica que está acontecendo, sendo amparada pela equipe espiritual da casa, auxiliando esses médiuns aqui. Chegar a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança de que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino, espírito, e à maneira do magnetizador comum, impôs-lhe as mãos, aplicando passes de longo circuito, ou seja, passes de corpo inteiro, pelo que a gente entende aqui. Castro, como que adormeceu devagarinho, inteiriçando-se-lhe os membros. Nós vamos entender isso aqui, ó. Isso é uma das fases do desdobramento. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado que, em se acumulando à feição de nuvem, depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médium. Dentro do plano espiritual, todas as coisas têm uma cópia, que André Luiz chama em evolução em 2 mundos de duplo etérico. Então todas as coisas têm cópias no mundo espiritual. O nosso corpo, esse púlpito, essas cadeiras, que é chamado de duplo etérico. Então aqui ele está formando através de energias, que aqui eles estão falando como se fosse uma fumaça. Hoje, com o advento da tecnologia, nós sabemos que isso daqui é um tipo de matéria de ectoplasma, o mesmo que forma as antigas TVs de plasma, em tamanho ligeiramente maior. Também nós vamos entender esse tamanho ligeiramente maior. Portanto, o que aconteceu aí? Reunião mediúnica, os médiuns ali em volta da mesa, os espíritos dando assistência, e para aquele trabalho eles aplicaram passes em um médium
e tiraram esse médium do corpo, os espíritos. Tá? Isso é o que eu chamo de desdobramento patrocinado, nós vamos entender também. Para a gente entender esse fenômeno que esse trecho nos narra, é preciso nós entendermos que nós temos basicamente 4 corpos. Os orientais, se você for estudar lá o xamanismo do lado oriental, né, que lá o hinduísmo, enfim, eles dizem de 7 corpos. Mas o que a ciência espiritualista conseguiu comprovar e o que os livros de André Luiz, principalmente Missionários da Luz, nos mostra, são apenas 4. Então nós vamos estudar esses 4. Olha só, o primeiro, o corpo físico, que é esse aqui que vai apodrecer lá o dia que a gente desencarnar. O segundo é o corpo energético. Normalmente, nas casas espíritas, a gente não fala tanto desse, a gente fala mais do perispírito, tá? O terceiro, o perispírito, que é o que a gente mais conhece, que ele é a cópia exata do corpo físico, ou vice-versa. Na formação do corpo físico, é o corpo físico que se torna a cópia do perispírito. E depois, o corpo mental. Gilvan, você já está entrando numa área que o espiritismo não diz. Diz, nosso lar diz, vocês vão entender. E o espírito, que é um corpo sem forma. Sabe aquela bonequinha holandesa, acho que é matriosca, né, que chama? Você vai colocando uma dentro da outra. Vamos entender de maneira bem rudimentar que seria mais ou menos isso. Cada corpo se encaixa um dentro do outro. Ou seja, o espírito estaria, entre aspas, não é a melhor definição, contido no corpo mental. O corpo mental contido no corpo isso aqui é teoria de conjuntos de matemática. Primeiro colegial, né, da minha época, hoje em dia é ensino médio. Eu já falei minha idade, né, poxa. Aí, então o perispírito estaria contido dentro do corpo físico. O perispírito dentro do corpo físico. E quem liga o perispírito ao corpo físico é o corpo energético. É importante nós entendermos isso. Se não houvesse as nossas energias, que os esotéricos talvez chamariam de aura, nós não permaneceríamos com o perispírito acoplado. Não é necessariamente dentro. Em física quântica a gente entende que não é. Bom, enfim, acoplado dentro do corpo físico, certo? É o corpo energético. Quando esse corpo energético se sutiliza, como na passagem nos domínios da mediunidade, ele vai se sutilizando, como um vapor, ele fala ali, não é? Quando esse corpo energético se sutiliza, ele libera o perispírito. É aí que acontece a saída do corpo. Aí você fala, Gilvan, e se vocês tiverem dúvidas, perguntas e tudo mais, no final eu vou dar uns minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta e a gente bater um papinho, tá? Aí você me pergunta assim, Gilvan, se eu sair do corpo, não pode vir um espírito e tomar meu corpo, que nem eu vi no filme Insídios lá? Não. Por quê? Porque você está ligado, corpo perispirístico, ao corpo físico através das energias. Enquanto esse laço energético não é cortado pelos espíritos especialistas em desencarne, como nos mostra no livro Os Mensageiros, nós não podemos nos desligar do corpo físico para que outro espírito se desligue. E no momento em que é cortado esse laço fluídico energético, outro espírito não pode tomar posse ali. Somente no momento da fecundação essa ligação pode acontecer. Então não há perigo de sair do corpo e alguém tomar seu corpo, tá? Pode ficar tranquilo que você vai ter que carregar ele até o fim. Então vamos lá. E quando essa energia se sutiliza, acontece um fenômeno da física e da física quântica, que é a elasticidade dos materiais. Então, o corpo energético fica mais elástico e ele cria um cordão fluídico e você se afasta do corpo físico. É esse exemplo que nós temos aqui. Aqui na cama seria o corpo físico e aí você vê o perispírito da pessoa aqui, ainda com uma volta energética aqui, porque as energias estão envolvendo o perispírito, e essas energias sutilizadas formam o que muitas tradições chamam de cordão de prata. André Luiz chama de laço fluídico, Kardec também.
Então esse laço fluídico, que nós podemos chamar de cordão de prata, tem umas que dizem cordão de ouro, mas é prata porque muitas pesquisas que foram feitas, ele teria uma cor prateada, por isso esse é o nome. Chico mesmo cita que ele conseguia diferenciar um encarnado de um desencarnado porque ele via um laço fluídico saindo da cabeça perispirística dele. Então ele sabia que aquela ali era uma pessoa em desdobramento sendo atendida naquela mesa mediúnica. Chico via isso. Enfim, e lá o corpo mental lá em cima se projetando. Gilvan, mas na doutrina espírita eu nunca vi ninguém falar de corpo mental. Vamos lá então. Primeiro livro de André Luiz, Nosso Lar. André Luiz narra o desencarne dele, certo? Não mudei o slide não. André Luiz narra o desencarne dele, narra os 8 anos que ele passa no umbral, né? E depois narra as peripécias dele no mundo espiritual. Então ele é o nosso jornalista. Mas está dura essa garrafinha, minha gente? Irmão, muito obrigado. André Luiz, então ele narra toda a caminhada dele em Nosso Lar. E lá em Nosso Lar, ele está como? Encarnado ou desencarnado? Desencarnado. Qual é o corpo, qual é o veículo de manifestação que ele está usando em Nosso Lar? O perispírito. Ele não tem mais esse campo energético que liga o perispírito ao corpo. Então ele só está em perispírito, corpo mental, espírito. Beleza. Lá em Nosso Lar, então ele não tem corpo físico. Mas olha o fenômeno que acontece com André Luiz. Lá nas câmaras de retificação, existe uma sala anexa, que aqui no mundo físico a gente chama de conforto médico. Nos hospitais, os médicos têm um quartinho que quando eles passam a noite lá, eles podem dormir, né? Lá em Nosso Lar também tinha o conforto médico. Então ele está lá trabalhando nas câmaras de atendimento lá, os desencarnados, recém-chegados a Nosso Lar, e depois de muito trabalho ele se cansava, porque ainda ele não era um espírito evoluído, né? Porque o espírito evoluído não precisa descansar. Mas André Luiz de vez em quando tirava uma sonequinha ali em Nosso Lar. Olha só, ele foi para essa salinha e foi tirar um cochilo lá. Daí em instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco. Esse pequenino barco também nós vamos entender, tá? Tem explicação. Rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Passa um pedacinho e depois vem lá. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente, porque lá ele já tinha essa lucidez, que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação, em Nosso Lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Se André Luiz está desencarnado, em Nosso Lar só está em perispírito, ele saiu em corpo mental. André Luiz se desdobrou, já estando no plano espiritual. Então isso mostra que existem planos ainda mais sutis que a gente não tem conhecimento. Pelo menos as obras que nós temos contato não nos explicam profundamente esses planos em que você se movimenta de maneira mais leve, de maneira diferente e de maneira mais precisa. Então André Luiz se desdobra de perispírito em corpo mental. Ele deixa o corpo perispirítico lá em Nosso Lar. Interessante, né? Então tá aí. Para nós entendermos como o fenômeno acontece, a gente tem que entender que o nosso corpo, isso vocês já sabem, ele é formado de energias que ligam perispírito ao corpo físico. Mas em determinados pontos do nosso corpo, eles têm algumas conexões. Para quem é da área técnica, né, de tecnologia, são conexões, Wi-Fi ali, né? Meio diferente. São pontos onde a energia está mais forte ou mais densificada. Não seriam os termos corretos para isso, mas enfim, que são os centros de força.
como André Luiz explica nas obras dele. Ele cita os centros de força, tanto nos Missionários da Luz, quanto nesse trecho que eu peguei aqui de Entre o Céu e a Terra. E ele cita basicamente 7 pontos, 7, como dizem os orientais ou as doutrinas espiritualistas, 7 chakras, que são posicionados com as glândulas endócrinas. Ou seja, a química do nosso corpo físico influencia as energias do nosso corpo energético, que por consequência influenciam o corpo perispirístico. As doenças acontecem nesse processo. O corpo mental influencia as energias. Essas energias, nesses pontos aqui, se densificam, e energia parada gera doença, como a dengue. Água parada gera um mosquito, né? Quando a energia está parada, ou seja, quando eu deixo de amar, quando eu deixo de me relacionar, a energia se densifica, ela fica parada. A energia, ela tem que fluir. Eu tenho que doar amor, eu tenho que doar boas vibrações para você e receber em troca as suas vibrações. Quando eu fico fechado no meu mundinho, essa energia se densifica. Por exemplo, no chakra ou centro de força coronário. E nós começamos a ter nódulos, nós temos formações que vão se formando no cérebro. Então a pessoa começa a ter um tumor cerebral e não sabe de onde veio. Talvez por conta dessa densificação energética de muitos anos de rancor, ódio, falta de perdão. E vai formando essa densificação energética que passa para o perispírito e vem para o corpo. Leva muitos anos para se formar. Ou seja, então é muito tempo a gente estacionado no mal para que a gente venha adoecer. Então, quando adoecer, você tem que se questionar. Pô, vai ver que eu já estou umas 2 reencarnações odiando fulano, hein? Não é melhor resolver? Pois bem, então esses centros de força são ligados a glândulas endócrinas. Ou seja, são glândulas, eu não vou falar tão complicado, secretoras, né, de determinados neurotransmissores ou questões químicas, mas enfim, essas glândulas são as que regulam o nosso organismo. O sono, a vigília, o desejo sexual, o apetite, a vontade de você levantar e trabalhar. Essas glândulas regulam tudo isso. A vontade de você ir ao banheiro, a sua digestão, todas essas funções são automáticas e são reguladas por glândulas endócrinas. Por exemplo, lá no chakra coronário ou centro de força, que fica posicionado no topo da cabeça, ele está ligado à glândula epífise ou pineal, que seria a glândula mestre da mediunidade, das questões espirituais, que a medicina até pouco tempo atrás não estudava tanto ela. O chakra ou centro de força cerebral, que estaria aqui na frente, que os orientais até chamam de terceiro olho, está ligado à hipófise ou pituitária, que é a glândula mãe das demais glândulas que fazem você ter determinados processos. Por exemplo, na hora que você começa a engordar muito, você vai ter um problema na tireoide. Então, houve uma desregulação aqui da hipófise que acabou atingindo a tireoide e levou um desequilíbrio, melhor dizendo, hormonal do teu corpo. Então, lá no chakra laríngeo ou centro de força, que fica aqui, ele está ligado à tireoide. No cardíaco, todo mundo pensa que é ao coração. O coração não é uma glândula endócrina, ele é um órgão. A glândula que ele está ligado é o timo, que regula tanto o coração quanto os pulmões, tá? Então, quando você tem aquele sufoco, às vezes, é porque o seu timo ali está secretando algumas substâncias erradas. Pode ser um desequilíbrio energético no centro de força cardíaco, que muitas vezes está relacionado às emoções, mas não necessariamente. O gástrico, que está ligado ao pâncreas. Também o genésico, que nos homens está ligado aos testículos, nas mulheres aos ovários. Então, às vezes a pessoa não consegue engravidar, pode ter um problema no centro de força genésico, né? Então, uma ligação do passado ou um problema do presente que acaba criando um desequilíbrio energético ali. E o básico, que estaria ligado às suprarrenais, é aquele que dá injeção de energia aí.
Então, existem algumas mudanças, algumas diferenças em alguns livros. Tem alguns que tiram o genésico e colocam o esplênico, que estaria ligado ao baço. Mas a maioria das obras considera o genésico. E o esplênico seria um centro de força secundário. Existem os terciários, enfim, tá? É um resumo, pessoal. Vamos lá. Quando nós trabalhamos, como eu disse, as nossas energias, elas fluem, como André Luiz fala na obra Evolução em Dois Mundos. Quando a nossa energia está trabalhando em um circuito fechado, ou seja, ela está circulando, e também no mecanismo da mediunidade. Ele fala isso. Então, as nossas energias estão liberando os nossos centros de força, certo? Então, para que essa saída do corpo aconteça, é preciso que você faça uma movimentação dessas energias constante, ela vai gerar uma melhoria nos centros de força e essa energia vai sutilizar e haver o desprendimento. Gilvan, mas espera aí. Quem são as pessoas que saem do corpo? Todos nós. Todas as noites, sem exceção. Vou repetir. Todos nós saímos do corpo. Quando? Todas as noites, sem exceção. Nossa, Gilvan, mas que coisa... Você me falou um negócio aqui que agora eu fiquei cafifado com esse negócio. Eu saio do corpo? Sai. Todas as noites? Todas as noites. Ué, mas por que eu não sabia disso? Porque 99,999 dízima periódica das pessoas não se lembram das saídas do corpo. Por quê? Porque não trabalha as energias. As energias estão mais duras. E aí faz com que os chakras não funcionem, as conexões entre corpo físico, perispírito, corpo mental não aconteçam, e você vive as experiências e na hora que você volta para o corpo, elas são perdidas. Porque saiba você que o perispírito tem um cérebro. Você, quando está no perispírito, ele tem um cérebro dele. Ele não compartilha o cérebro físico. Aí você, quando está acoplado, que nem nós estamos agora, conscientes, nem todos, quando a gente está consciente, acordado, a gente está pensando pelo cérebro físico. Só que essa informação está sendo baixada para o cérebro espiritual, em tempo real. Quando a gente sai do corpo, a gente passa a pensar no cérebro perispirístico. E quando a gente volta, essa informação precisa ser baixada. Só que tem um problema. O cérebro do perispírito tem muito mais terabytes do que o cérebro físico. Quando você faz o download, ele aparece memória insuficiente. Aí você fala, eu não saí do corpo. Saiu, é que perdeu o download. É exatamente isso. Aí é que vem os níveis de consciência nas nossas saídas do corpo. Aí é que nós vamos entender, gente. Nós precisamos ter muito cuidado em interpretação de sonhos. Muito cuidado. Por quê? A informação, quando é baixada do cérebro perispirístico para o cérebro físico, existe uma diferença de memória. Então ele não baixa todas as informações, a informação é fragmentada. Então você viu a sua tia desencarnada, quando você vem para o corpo físico, você é católico, sua tia era uma pessoa cheia de luz, você vai falar, vi Nossa Senhora. Essa noite eu sonhei com nós, vou rezar 3 terços. Se você é evangélico, você viu o seu mentor espiritual, volta para o corpo e fala, sonhei com o pastor essa noite. Pastor é uma bênção. Ele foi visitar minha casa. E assim por diante. Nós fazemos uma interpretação muito mal, e desculpe o termo, e porcamente, daquilo que a gente viveu lá fora. Por quê? Porque as nossas energias estão desequilibradas. Então a gente chega lá fora do corpo como inconsciente. Quanto mais próximos do corpo físico nós estamos, vou explicar quando eu disse que todo mundo sai toda noite. A saída mais comum que nós temos é aquela saída de 30 centímetros. Como assim, Gilvan? A gente está dormindo,
Chegou à noite cansado, bateu aquela feijoada que sobrou do domingo, né? Dormiu. Aí você vai ter um sono meio desequilibrado, porque assim, as nossas saídas do corpo em níveis de consciência se dão conforme o determinado momento que a gente sai do corpo. Por exemplo, o nosso cérebro funciona em ondas que são medidas por hertz. Então são as ondas beta, alfa, teta, né? Então conforme mais lento o nosso cérebro vai ficando, mais inconsciente a gente fica. Se a gente consegue sair do corpo logo depois que adormeceu, a gente sai mais consciente. Se a gente dá aquela dormida pesada e já cai em sono profundo, a gente sai inconsciente. Porque o corpo físico adormece o corpo espiritual. Porque está trocando energia ali. Bom, vamos lá. As saídas podem ser inconsciente, que é aquela que acontece com todo mundo, sai, vive um monte de coisa, volta e não lembra de nada. Nossa, mas essa noite foi terrível, não dormi bem. Eu acordei com uma dor no corpo, um cansaço, vai saber para onde foi, né? Ou às vezes a pessoa acorda radiante, meu Deus do céu, mas olha, dormi que foi uma beleza. Saiu inconsciente, viveu uma experiência bacana, não vai lembrar, e acorda no outro dia bem. A saída semiconsciente ou sonho lúcido. Essa daqui é a mais comum. Você pensa que saiu do corpo, que viveu uma experiência, mas na verdade é só aquela fase que o cérebro está pegando as informações da memória recente e guardando na memória profunda. Então vai passando aquele flashback do seu dia e você tem sonhos que normalmente são desequilibrados. Não tem começo, meio e fim. Primeiro eu estava comendo com uma pá de pedreiro, depois eu subi no unicórnio, quando eu vi eu estava no topo de uma igreja que na verdade estava nevando pra caramba no meio do Saara. Tem alguma coisa errada aí. Pelo menos eu desconfio. Então esse é o tipo de sonho lúcido que você lembra, mas ele é completamente desorganizado, não tem pé nem cabeça. Por quê? Porque é o momento que você está próximo ao corpo físico e você está vivendo a processamento da memória recente para a memória profunda. E existe o tipo mais difícil, que é a saída consciente, que é aquela que você sai. Às vezes, isso é muito difícil, você vê o seu próprio corpo deitado na cama, aí a pessoa fala, meu Deus, desencarnei. Eu nem resolvi tudo que eu tinha que resolver, já estou, né? Normalmente quando isso acontece, você se desespera, o corpo físico traciona e você volta para o corpo. Aí dá aquele tranco, você tem aquela sensação de falsa queda, sabe? Já teve essa sensação? Você está dormindo, daqui a pouco você fala um troço assim, fala, meu Deus do céu, que caminhão que me atropelou. É isso aí. Quando você cai, entre aspas, de volta no corpo físico com muita violência, é que dá essa sensação de falsa queda. A saída consciente, ela acontece quando você sai do corpo logo depois de adormecer. Tem um amigo que chama isso de sono da morte. Sabe aquele dia que você está assim, que você já deita na cama, você conta até 10, chega no 5, você já parou de contar e já dormiu? Normalmente é onde saem as saídas mais conscientes. Ou quando a pessoa tem domínio energético e ela decide sair. Senta nessa cadeira, fala, eu vou fazer uma concentração aqui e vou sair do corpo. Essa é a saída consciente. E aí não tem lapso de tempo nenhum. Você sai, vê o corpo, vive as experiências todas, volta para o corpo e traz normalmente muito dessa experiência. Essas são as experiências normalmente narradas em todo o espiritualismo. Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, todos esses grandes místicos da Igreja Católica têm livros imensos sobre isso. Ou essas saídas do corpo, por exemplo, da Dona Egorina Cunha, que ela desenhou nosso lar para depois inspirar no filme. São saídas extremamente conscientes. A pessoa volta fazendo desenhos, relatando, gravando o que viu lá. Tá? Normalmente, eu faço, quando eu tenho saídas do corpo, e eu não gosto muito de contar os meus relatos para vocês não pensarem que eu sou louco, e também para não me parecer prepotente, né? Mas assim, normalmente eu tenho as minhas experiências e eu gravo em áudio. Eu deixo sempre o celular ali, um gravador de áudio, e eu gravo. Então essas experiências, primeiro que eu não acredito nelas, eu duvido. Então eu gravo.
para assistir anos depois, para ouvir anos depois. Se aquilo fez algum sentido, eu falo, estava fora do corpo mesmo, danado. Se não faz sentido, então foi uma saída semiconsciente e aquilo foi apenas um sonho lúcido. Foram criações da minha mente. Tem como diferenciar? Tem. Através do trabalho energético, isso aí daria um seminário. Mas vamos lá. Para você fazer o trabalho com as energias, basicamente você tem que fazer 3 coisas. Exteriorização, que são o que os passistas fazem quando vão dar o passe. Absorção, que é aquilo que a gente faz quando recebe o passe. E movimentação energética, que é a nossa conduta na vida que faz com que a nossa energia permaneça circulando. Existem técnicas, e eu não vou entrar nisso aqui, que você faz por concentração mental uma movimentação consciente e ordenada. Isso tem pesquisado, inclusive, em aparelhos de ressonância magnética funcional, que é aquela que mede as ondas energéticas no cérebro em movimento. Então, existem pesquisas nos Estados Unidos a respeito disso, mas não vou entrar nesse tema, porque é muito longo. Tá? Então, existem técnicas que você faz para sair consciente. Você fala, vou sair do corpo hoje, vou fazer alguma coisa e vou seguir o barco, né? Que é o que eu fazia com o meu desejo de ajudar meu irmão, né? Então, eu tive várias experiências, vários encontros com ele, acompanhei a assistência espiritual dele, até que ele aceitou. Ele ficou 5 anos sem aceitar ajuda, vivendo em regiões do umbral. E nas minhas saídas do corpo, às vezes, com a ajuda dos benfeitores, eu tinha contato com essa situação. Então eu fiquei muitos anos orando por ele, para ele se recuperar do lado de lá. Então isso aqui é um processo. Existem 3 tipos de saída do corpo. A espontânea, que é a que acontece normalmente quando a gente dorme. Você não quer, não está pensando nisso, deita, dorme, meu Deus, estou fora do corpo. Existe a voluntária anímica, ou seja, aquela que eu decidi, vou sair do corpo, vou fazer uma prece hoje, vou dormir bem equilibrado, eu quero ver o obsessor que mora na minha casa. É a voluntária, você decidiu, né? Tem gente que gosta de conversar com o obsessor, ou quero ver o benfeitor, enfim. E a patrocinada, que eu chamo, que é aquela realizada pelos amigos espirituais em nós. Então eles fazem a movimentação energética que a gente não conhece, usa as técnicas e tira a gente do corpo. Eu tive uma experiência que eu vou contar aqui no finalzinho para vocês, muito legal desse patrocinado. Aqui tem um videozinho tirado do filme, eu vou passar 3 videozinhos curtos de 30 segundos. Esse aqui foi tirado do filme Doutor Estranho, que é um filme da Marvel, tal, muito bacana. E ela mostra uma saída patrocinada, o benfeitor tirando o cara do corpo. Resumindo o filme, o cara era um médico, um cirurgião, um neurocirurgião famosíssimo. Ele sofre um acidente e lesa as mãos. E ele, em busca da cura, vai para o Oriente, se eu não me engano, ele vai para o Nepal, e lá ele conhece um mestre ascensionado que ensina os princípios espirituais para um ateu. E ele já chega de uma maneira bem sutil, que é isso aqui, ó. O mestre. Olha lá, bem sutil. Dá uma porrada no peito dele e tira ele do corpo. Perispírito e até o corpo energético se desmembram aqui. Ele fica louco, meu Deus, estou fora do corpo, sou ateu, não acredito na alma, olha lá. Ó. E ela faz assim em volta, pum. Aí ele fala, o que você fez comigo? Só estou te dando a oportunidade de comprovar aquilo que você estava me perguntando. Aí ele fala assim, o que você colocou no meu chá? Tinha LSD? Ela fala, não, só algumas ervas. Não tinha nada, era um chá, né? O próximo slide é o próximo vídeo é um tipo de saída voluntária. No mesmo filme Doutor Estranho, depois que ele aprende as técnicas, mostra ele à noite estudando fora do corpo. Olha que legal. Aqui ele já sabe sair do corpo, ó. Olha lá, o corpo dele deitado aqui, eu não sei se está muito claro, vocês não estão vendo. E ele aqui no perispírito fora do corpo estudando, ó. Talvez está meio escuro. Volta novamente, fazendo favor. Olha lá, ele deitado na cama, dormindo. E ele fora do corpo ali. Essa é uma saída voluntária, ele já sabia as técnicas. E nesse outro slide aqui, nesse videozinho, é tirado de um filme chamado Se Eu Ficar. É um filme muito bonito com a Chloe Grace Moretz,
que ela tem um acidente de carro, os pais morrem e ela fica durante alguns dias em coma, mas ela tem uma saída lúcida no momento do acidente e fica vivenciando desde o acidente até todos os dias no hospital fora do corpo. Olha lá. Aí é o acidente, isso daí já é o perispírito. Ela está caída lá atrás, ó. Eles estão atendendo, ela, o que está acontecendo, meu Deus, papai, mamãe? Quando ela bate o olho, ela lá no chão. Isso é o que acontece às vezes com a gente, que você sair do corpo consciente, vê o corpo e fala, meu Deus, desencarnei. Foi a primeira coisa que ela pensou, morri. Estou morta. Eles socorrem ela inclusive vai na ambulância junto com o corpo. Só que ela não está vendo, ela está ligada energeticamente ainda ao corpo. Então nas experiências de quase morte, tem o laço fluídico, o cordão de prata ligando o corpo. Acorde, acorde. Não estou traduzindo em inglês não, é que eu assisti o filme, tá? Let's move. The Bosco coma's at a 7. Tell Portland to have a trauma team ready. Bosco coma? Why do you need a trauma team? One female late teens critical en route to Portland. Olha lá, ele fala o hospital para qual ela vai. Dad! Teddy! Let's go, Dimitri. Enfim, isso daqui seria uma experiência de quase morte. Normalmente, quando nós estamos muito sedados, quando nossa onda cerebral está entre o teta e o delta, acontece esse tipo de experiência, que você sai do corpo muito consciente, porque o corpo físico adormeceu muito. E algumas sensações ou sintomas de saída do corpo, que eu vou falar aqui, com certeza alguma delas você já teve. Primeira, sensação de falsa queda, que eu já citei aqui. Está dormindo, a minha esposa é um negócio incrível. Eu tenho inveja dela e não sinto vergonha em dizer. Eu tenho dificuldade para dormir, eu levo horas para pegar no sono. A minha esposa, ela é que nem o Tom 10 segundos daquele filme Se Fosse Verdade. Ela não dorme em 10 segundos, ela dorme em 5. Ela fala uma frase, no meio da frase ela ronca. Eu tenho uma inveja dessa capacidade. E como ela dorme muito rápido, às vezes eu nem percebi que ela dormia, ela já está caindo. Aí eu tô deitado lá assistindo o filme, eu sinto um tranco na cama, assim, eu falo, o que aconteceu aí? Já está caindo? É por causa disso, né? Você sai 30 centímetros e cai bruscamente. É por isso que dá essa sensação de falsa queda. Outra, catalepsia projetiva, ou catalepsia do desdobramento, que é a paralisação do corpo. Você já teve a sensação de estar sonhando, de repente você acorda, tenta se mexer e não mexe um membro. Aí se você fosse evangélico, já falava, o demônio segurou meu corpo. Pastor, precisa fazer uma oração braba para mim. O obsessor me amarrou na cama essa noite. Não, isso é um fenômeno biológico. O nosso cérebro, como eu disse, ele muda de frequência energética de ondas beta, alfa, teta, delta. E às vezes quando você volta para o corpo, você está consciente no corpo espiritual, pensando pelo cérebro do perispírito. Só que o corpo está dormindo. Então você não está agindo no corpo físico. O corpo está parado. É uma catalepsia orgânica. O corpo está parado lá, porque ele está dormindo. E você está acordado no corpo espiritual. Aí você pensa que acordou no corpo físico. Aí fica aquela coisa e não mexe, nada. Se você tivesse consciência dessa sensação, é a forma mais fácil de sair voluntariamente do corpo. Se você relaxar ao invés de se desesperar e fazer um movimento para frente, você levanta. Conscientemente vê o corpo. Enfim, não vou entrar nisso aqui. Balonamento. Isso aqui o Chico era mestre. Balonamento é um termo francês cunhado por pesquisadores europeus, que é o ato da expansão da aura. Quanto mais sutis, mais evoluídos nós somos, mais a nossa aura se expande. A média das pessoas é 40 centímetros de aura, de raio. O Chico, dizem alguns pesquisadores, que ele tinha de 2 metros. Então ele abraçava a sala. Então quando você está em oração, concentrado, as suas energias elas se expandem. E você começa a sentir uma sensação como de pressão alta
ou a cabeça inchando. Você sente uma expansão. Por isso que lá no livro, no começo, ele fala em forma ligeiramente maior. É esse ato aqui de balonamento. E às vezes você sente tontura. Se você está dormindo e a cama, você não bebeu na noite anterior, é claro, e a cama começa a girar, é esse trabalho energético que está acontecendo. É a tua aura se expandindo. Então você pensa que está tendo, ai meu Deus, eu preciso ir no médico amanhã, que eu estou tendo labirintite. Não é. Às vezes é labirintite, é claro, né? Às vezes não, é energia. Estado vibracional, sensação de choque. Às vezes você está dormindo ou relaxado ou numa prece, você sente um choque, tum, forte. Você fala, meu Deus do céu, está chovendo e raio seco, né? Não chove, mas eu estou tomando um tranco aqui, que é mais incomum. Esse daqui é o mais comum. Em segundo lugar, é essa paralisia do sono aí, tá bom? E aí, você pensa assim, mas Gilvan, para que eu vou sair do corpo? Você tem alguns motivos muito legais. Primeiro deles, amparo espiritual. Espíritos desencarnados, muito ligados à carne. Eu não estou conseguindo ver aquele relógio ali, porque eu acho que a visão já está. Então eu vou olhar no meu aqui, tá? Espíritos muito ligados à carne, eles não conseguem ter contato com os espíritos superiores de amparo. Por isso que existem os centros espíritas, reuniões mediúnicas, porque esses espíritos conseguem muito mais fácil contato com nós encarnados do que com espíritos superiores. O espírito superior vê o inferior, mas o inferior não vê o superior. Se o superior não se densificar, e às vezes é muito difícil, por isso que eles são mais próximos de nós encarnados. Então, às vezes, eles precisam de encarnados desdobrados para fazer algum trabalho no plano espiritual. Então, um dos principais motivos, que é o que eu queria para o meu irmão, é o amparo espiritual. Aprendizado. Você pode fazer cursos no mundo espiritual. Você pode participar de palestras. É incrível, pode estudar para a prova. Se você, que nem o Doutor Estranho lá, estava lendo o livro, você vai mais rápido. 8 horas a mais todo dia? Meu Deus do céu. Mas isso é muito complexo. Ou fortalecimento da fé. Eu sempre digo o seguinte, não acreditem em absolutamente nada do que eu disse para vocês até agora. Tire as suas próprias conclusões. Faça as suas experiências. Estude, leia, arrisque-se. Vá atrás de conhecimento. Frequente um centro espírita, aprofunde-se e tire as suas conclusões. Dentro dessa seara de desdobramento, daria para a gente fazer um seminário enorme sobre isso. E aí vocês entenderiam que através das experiências que a gente vai tendo, a gente passa a não crer. Eu não tenho fé. Eu tenho convicção, certeza das coisas. Porque você vive experiências. Essa é a diferença. A gente não precisa ter necessariamente fé. Crer no impossível. Crer naquilo que a gente não vê. Não, vamos buscar ver, ué. Por que não? Então, um dos motivos também, a fé, né? Para encerrar agora, eu queria contar uma experiência minha. Eu disse que eu normalmente não conto essas experiências, mas há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu caminhando no centro, como a Estela disse, eu caminho lá com o Dr. Lelis. Então a gente vai no centro, a gente trabalha lá, procura melhorar a nossa sintonia, fazer prece em casa, evangelho no lar, aquela coisa toda, a gente tenta melhorar um pouquinho nessa encarnação, né? E por isso a gente vai ganhando amigos espirituais. Todo mundo que frequenta um centro espírita tem o amparo da equipe espiritual daquele centro. E a equipe desse centro aqui é muito bacana, muito grande. Então pode ter certeza que diante das suas aflições, das suas angústias, os amigos espirituais abençoados por Jesus estão sempre conosco. E na casa que eu frequento, os amigos espirituais sempre nos amparam quando a gente precisa. A gente ora, pede o auxílio deles, eles estão lá firme e forte. Numa bela noite, 3 anos atrás, eu me vi lúcido fora do corpo e vi que tinha sido uma saída patrocinada. Quando eu saio do corpo, no meu quarto, 3 amigos espirituais estavam lá me tirando do corpo.
eles me pegaram, me levaram até a nossa casa espírita, e lá eles disseram para mim que eu tinha que amparar um espírito que estava lá. 99% das minhas experiências, 99 não, a totalidade das minhas experiências eu interajo com adultos, porque no mundo espiritual a pessoa é aquela idade que ela mais se amava, mais gostava, então normalmente são adultos. Nunca interagi com crianças. E eu cheguei naquele centro espírita e fui atender uma menina que me parecia por volta dos 3 anos de idade. E eles me colocaram sentado para eu conversar e dar uns passes. Não lembro de toda a experiência. Eu só lembro da feição da menina e que essa menina se chamava Nicole. Eu tive essa experiência, gravei em áudio, como eu tenho o hábito, e deixei lá. Anos depois, 2 anos depois, a minha mulher teve uma queimação no estômago. Tomando anticoncepcional, bonitinho, teve uma queimação. Aí a amiga dela falou assim: ô Alessandra, quando eu fiquei grávida do meu filho, eu tive uma queimação. Ela falou: não é possível, a gente não está planejando nada, tanta coisa que a gente está vendo antes, né? Foi fazer o teste, grávida. Naqueles dias, ou meses, não me lembro, eu tive outra saída patrocinada e interagi novamente com essa menininha. E a equipe espiritual que estava lá comigo disse: essa menina, Gilvan, que você conheceu 2 anos atrás, é a sua filha, é a Nicole. Foi uma experiência incrível para mim, que antes da Alessandra fazer teste para saber se era menina ou menina, eu já sabia que era menina. E aí eu falei para ela: você topa colocar o nome de Nicole, que é o nome que eu a conheci? Ela falou: topo. E nós colocamos o nome de Nicole. E é exatamente a menininha que eu tive contato naquela emancipação da alma. Então, quando nós estamos desesperados pela perda de um ente querido, ou querendo ajudar alguém que está do lado de lá, ou querendo aprender, amigos, tenha certeza, nós temos muitas oportunidades de ter contato com esses entes queridos, porque eu sempre digo, não é porque desencarnou que eu deixei de amar. Tem gente que fala assim: Deus me livre, morreu, não quero saber mais. Não, eu quero. Ué, eu amo aquela pessoa, por que eu não vou ter contato com ela? Então foi uma experiência que eu tive com meu irmão, várias, e com a Nicole também, que foi extremamente maravilhosa essa experiência. Aqui estão algumas obras que eu usei, né, como fonte aí, e eu vou terminar com esse videozinho, e aí eu abro uns 3 minutinhos para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Esse filme chamado Mar Adentro, vocês já notaram os outros 2, né? Esse filme Mar Adentro, inclusive eu tenho um canal chamado Espiritualidade Cine TV, eu falo de filmes que tem alguma coisa de espiritualidade lá, enfim. Esse filme aqui é fantástico, só resumindo. É um homem que era pescador e viajava de barco, é um filme europeu lindíssimo, e ele amava o mar, a coisa mais importante da vida dele era o mar. E ele um dia pulou, mergulhou numa área lá, que tinha uma pedra, uma rocha. Isso é história real, tá? Esse filme é baseado na história de um cara lá, não lembro o nome. E ele pulou e ele fraturou aqui a coluna vertebral bem em cima. E ele ficou tetraplégico. Então ele não podia fazer mais nada além de mexer boca e olhos. Mais nada. História real. Ele é um filme falando sobre eutanásia, enfim. Mas ele tem uma cena fantástica. Porque uma repórter vai entrevistar ele e diz assim: e o mar, você não tem saudade do mar? Ele vira para ela e diz assim: não, quando eu quero ver o mar, eu voo. Uma das sensações quando você está fora do corpo também é a volitação, né? Ele fala: quando eu quero ver o mar, eu voo. E aí no filme eles representaram essa cena dele saindo do corpo. Ele é tetraplégico, tá? Na hora que ele levanta da cama, aqui vocês vão ver esse trechinho, já é ele fora do corpo. Uma saída consciente. E a música de fundo é uma das músicas que eu mais amo, Nessuna Dorma. Furia
Esse movimento das mãos ele não tem, tá? Já é a saída. Que eu tô aqui junto com vocês, mas eu choro vendo essa cena. Eu choro muito em filme, viu? E aí ele encontra ela fora do corpo, provavelmente ela dormindo. Não te falei quando eu quero ver o mar eu vou? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se faltou alguma informação. Tá aí meu e-mail, meu WhatsApp. Eu não atendo o telefone, tá? Só WhatsApp. Tiver alguma dúvida e no final eu vou ficar aqui se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e quero agradecer imensamente o carinho de vocês em terem me convidado e ter ficado pacientemente aqui me ouvindo, tá bom? Muito obrigado.